Pouquíssimos casos da história recente conseguiram chocar o nosso país da forma como o que comentaríamos a seguir. Em 21 de dezembro de 2007, na cidade de Abaetetuba, no interior do estado do Pará, uma jovem de 15 anos, que pesava cerca de 40 quilos e media 1,5 metro de altura, foi detida ao tentar roubar um telefone celular e em seguida foi largada em uma cela com mais de 20 homens por cerca de um mês. Os relatos que vamos trazer nesse vídeo podem ser chocantes e podem causar muito desconforto. Então, por favor, cuidado. Essa terrível e macabra história começa em um domingo, quando a menor tentou furtar um aparelho celular, algumas roupas e uma corrente de prata de uma casa. Michael Davidson de Lima Santos, o dono da casa, a flagrou e a trancou dentro de um banheiro. Ele ligou então para 3 homens, primeiramente seu tio, Adilson Pires de Lima, e depois para 2 amigos, Sérgio Teixeira da Silva e Francisco Carlos Fagundes Campos. Todos os 3 eram investigadores de polícia na época. Ao chegar no local, Adilson encontrou a menor e deu um soco em seu estômago. Ela então foi encaminhada para a delegacia, onde recebeu um chute nas costas de Sérgio Teixeira. Nos meses anteriores, a menor de idade já tinha passado pela delegacia outras 3 vezes. Em 24 de junho, foi detida por tentativa de furto e liberada depois de pagar a fiança de R$ 180. Em 14 de setembro, foi presa por furto e também existia, na época, um inquérito por furto, que foi aberto em 3 de julho daquele ano. A primeira mulher que cruzou o caminho da jovem foi a delegada Flávia Verônica Monteiro Pereira, que não se importou com a visível minoridade da moça e resolveu que iria mantê-la em uma cela com vários homens. As fontes variam ao dizer quantos detentos tinham ali. Existem lugares onde falam 15, às vezes 20 e até mesmo 50. Apesar disso, vamos nos atentar para o dado de que eram 20 homens, conforme um relatório oficial da denúncia que investigava o caso. Pois bem, o primeiro absurdo e insanidade dessa história é essa decisão. Uma mulher estando dentro de uma cela com dezenas de homens perigosos. A questão é que essa não é uma situação isolada. De acordo com uma comissão parlamentar de inquérito de 2009, que ficou conhecida como a CPI do sistema carcerário, esse tipo de prática era comum em prisões brasileiras. Segundo essa comissão, delegados, promotores, agentes penitenciários e juízes confirmaram que, quando não tem onde prender mulher, a gente coloca com os homens mesmo. No Pará, outros 2 casos parecidos foram identificados nessa investigação realizada pelo Poder Legislativo. Em uma ocasião, uma mulher ficou presa por 5 meses em uma cela com 38 homens e acabou ficando grávida. O outro caso, uma mesma mulher teve 2 filhos após permanecer presa com homens em momentos diferentes. Os abusos começaram logo na primeira noite, quando foi atacada por Beto Júnior Castro da Conceição. A denúncia do Ministério Público relatou o seguinte: a vítima gritou bastante, porém, como neste ambiente prevalece a lei do silêncio e os próprios presos tinham medo deste acusado, nada fizeram. O segundo homem que atacou foi Rodinei Leal Ferreira, conhecido como Cão. A jovem continuava resistindo aos abusos e então os detentos passaram a tomar sua comida, seu dinheiro, seus itens de higiene pessoal. Ela só poderia consegui-los de volta ao se sujeitar a eles. Enquanto estava presa nessa cela, a menor sofreu diversas lesões corporais, teve o corpo queimado por cigarros e passou por todo tipo de privação e violência, sendo inclusive coagida para ficar longe das grades da cela. Esses 2 homens que citamos foram os únicos a serem identificados pela vítima. Ambos foram julgados e condenados posteriormente a mais 10 anos e 8 meses de prisão por estupro e atentado violento ao pudor pelo que fizeram contra a jovem. 2 dias depois do começo de seu tormento, a juíza Clarice Maria de Andrade assinou o auto de prisão em flagrante da jovem. Pouco importou a ela onde a menor ficaria presa, pois era de conhecimento dela de que não tinham celas femininas disponíveis. O nome de Clarice passou a ser muito comentado no Brasil, lá na época em que tudo aconteceu. O maior questionamento seria de como mulheres poderiam consentir
com uma barbaridade tão grande contra uma outra mulher tão jovem. Na época, Emiliano Alves de Aguiar, advogado da juíza, declarou o seguinte em sua defesa: se um juiz mandar soltar todas as pessoas que estejam presas em situação degradante no Brasil, não sobrará ninguém atrás das grades. As cadeias estão superlotadas. Não há condições mínimas de salubridade para homens e mulheres. 2 semanas após o começo dessa história, a juíza recebeu um ofício, em caráter de urgência, que foi assinado pelo superintendente regional do Tribunal de Justiça do Pará, Antônio Fernando Botelho, que exigia a transferência da menor para Belém, capital do estado. A questão da transferência era justamente a segurança da detenta, que ainda não tinha sido identificada formalmente como uma menor de idade. A juíza, então, repassou o pedido de transferência para o diretor da Secretaria da Terceira Vara de Abaetetuba, Graciliano Chaves da Mota, que inclusive assessorava Clarice na época. De acordo com as investigações do caso, o diretor assegurou à juíza que teria encaminhado a solicitação no dia 8 de novembro através de um fax, mas a realidade é que ela só chegou a ser enviada 12 dias depois, quando a menor já estava em liberdade. Aparentemente, a juíza não chegou a garantir que a solicitação tinha sido enviada. Perto do momento de sua soltura, o caso passou a ganhar repercussão em diversos jornais e veículos de imprensa, quando o Conselho Tutelar passou a se envolver em favor da jovem. Através de uma denúncia anônima, a conselheira Diva de Jesus Negrão Andrade foi pessoalmente até a delegacia, em posse da certidão de nascimento da jovem, que garantia, comprovava que ela era menor de idade na época. Além disso, nesse mesmo momento, a própria jovem confirmou que era menor de idade e também denunciou os diversos abusos sexuais que estava sofrendo diariamente dentro da cela. Mesmo com tudo isso, Antônio Fernando Cunha, um dos delegados responsáveis, não se sensibilizou em nada com a situação. Se mostrou irredutível com a ação de manter a menor sob cárcere até que uma ordem judicial fosse expedida. Nesse mesmo dia, ele a moveu para a sala dos escrivães da delegacia e no dia seguinte, quando o pai da jovem compareceu ao local, acompanhado de um outro conselheiro tutelar, os policiais alegaram que a jovem teria fugido da prisão. E, inclusive, o delegado Rodolfo Fernando Vale Gonçalves, que estava presente, se recusou a fazer um boletim de ocorrência registrando o desaparecimento da jovem. 3 dias depois, a garota foi encontrada vagando pelo cais do porto da cidade. Ela relatou que tinha sido levada até ali por 3 policiais civis, que a ameaçaram de morte caso não desse um jeito de sair da cidade de Abaetetuba. A partir de então, a situação passou a ganhar cada vez mais repercussão nacional. E a então governadora do Pará, Ana Júlia Carepa, começou a se sentir ameaçada com tudo o que estava acontecendo e veio a público garantir que os envolvidos no caso fossem afastados de imediato. Além disso, ela reconheceu que essa não era uma situação isolada e baixou um decreto que proibia que homens e mulheres dividissem celas. Como muito bem comentado pelo jornalista Augusto Nunes, autor de uma matéria da Veja, que relata todos os detalhes do ocorrido, o posicionamento da então governadora é estranhíssimo, ao se pensar que já havia essa proibição garantida pela legislação brasileira há séculos. A situação é terrível e absurda. Todos nós já conhecemos muito histórias macabras de pessoas que passaram dias terríveis dentro de celas, seja por testemunhos de conhecidos ou familiares, seja na mídia ou em vídeos como esse. A questão é que, mesmo com os crimes cometidos por essas pessoas, uma coisa que fica para todos nós é o questionamento sobre a atual situação do sistema carcerário do nosso país. E ainda acima disso, como tanta negligência e além, como tanta maldade pode ser cometida em sequência dessa forma. O caso dessa jovem é um dos mais terríveis que as páginas dos jornais brasileiros já relataram. Enquanto essa jovem gritava e sofria, nenhum dos agentes, nenhum dos policiais responsáveis pela segurança dos detentos se manifestou.
Existem fontes que dizem até mesmo que a denúncia anônima foi feita por um detento que presenciou os abusos e só conseguiu contatar o conselho tutelar pois foi solto. Enquanto várias autoridades presenciaram a cena, a denúncia precisou ser feita por um ex-detento que estava do lado de lá das grades e, por sorte, saiu a tempo de denunciar, antes que algo mais grave acontecesse à vida dessa jovem. Hoje em dia, poucas repercussões legais foram aplicadas, dadas as proporções que o caso tomou. Todos os delegados de polícia envolvidos na situação foram exonerados de seus cargos, declarados culpados no processo administrativo disciplinar instaurado pela Corregedoria da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará. Os agentes prisionais, Benedito de Lima Amaral e João de Deus Oliveira, foram exonerados em 5 de dezembro de 2008, mais de um ano após o ocorrido. Ainda teve outro agente que foi investigado, um homem chamado Marcos Eric Serrão Pureza, mas ele foi absolvido e passou a trabalhar na casa do albergado em Belém. Todos os delegados exonerados, assim como os agentes prisionais, foram acusados de omissão. Todos ali sabiam muito bem o que estava acontecendo e o que estavam fazendo e não fazendo para contribuir para os constantes abusos que essa jovem estava passando. Depoimentos terríveis surgiram em apoio a essas pessoas que consentiram com os abusos de uma adolescente. João Nascimento de Moraes, presidente do Sindicato dos Delegados do Estado do Pará na época, declarou o seguinte: infelizmente, todos foram afastados. Eles são vítimas de um sistema carcerário em frangalhos. Os culpados são, primeiro, o governo federal, depois o estadual. Segundo ele, a exoneração acarretou na perda do vínculo de todas essas pessoas com o sindicato. A única exceção foi Rodolfo Gonçalves, que foi contratado como uma espécie de faz-tudo do sindicato, passando a receber pouco mais de um salário mínimo por mês. O presidente justificou na época que, devido às condições que o ex-delegado passava, era a forma que acharam para que ele não morresse de fome. Sobre os 3 homens que agrediram a jovem logo após os primeiros momentos em que ela foi mantida sob cárcere na casa em que tentou furtar, 2 deles, Adilson Pires de Lima e Sérgio Teixeira da Silva, passaram a responder ao processo penal. Contudo, ambos foram absolvidos devido à falta de provas no processo administrativo instaurado pela Polícia Civil. Segundo uma fonte de dentro da assessoria de imprensa da Polícia Civil, que decidiu não se revelar, os 2 acusados de lesão corporal grave e ameaça foram transferidos e não trabalhavam mais em Abaetetuba. Já a juíza responsável pela prisão da jovem, Clarice Maria de Andrade, foi aposentada de forma compulsória pelo Conselho Nacional de Justiça. Isso em abril de 2010, quase 3 anos após o ocorrido. Contudo, em 14 de junho de 2012, os ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, reavaliaram a decisão tomada contra Clarice e julgaram a aposentadoria da juíza como desproporcional ao ocorrido, anulando então a decisão do Conselho Nacional de Justiça. Durante os próximos anos, até completar a maioridade, a jovem esteve inserida no Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, conhecido pela sigla PPCAAM. Esse programa existe desde o ano de 2003 e consiste em uma política de proteção à vida de jovens que estão sob ameaça iminente de morte, tal qual seus familiares, como foi o caso da jovem, que foi ameaçada em mais de uma ocasião por policiais civis. Segundo dados do governo federal, esse programa foi responsável, entre os anos de 2003 e 2022, por proteger 5.173 crianças e 8.444 familiares, totalizando 13.617 pessoas protegidas. Segundo a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, a jovem migrou para a proteção da vítima para um outro grupo programado que agora era destinado a adultos. A Secretaria de Direitos Humanos não forneceu mais informações sobre a mudança a fim de proteger a segurança e a integridade da jovem. Em março de 2018, a Rede Record, através do programa Cidade Alerta,
exibiu uma extensa reportagem sobre o caso, revisitando os fatos e trazendo a voz da jovem à tona, mais de 10 anos após tudo que aconteceu. A matéria reuniu depoimentos de familiares e reconstituiu a vida da jovem até os momentos que descrevemos. Seus pais se separaram logo quando ela ainda era muito jovem, e o segundo marido de sua mãe foi o responsável por registrá-la. No início da adolescência, ela passou a se envolver com drogas e a cometer os furtos que mencionamos no começo desse vídeo. Existe também a versão de que a moça trabalhava como diarista na casa de Michael Davidson de Lima Santos, o homem que ela tentou furtar. Essa mesma matéria da Record TV denuncia e confirma a tortura física e psicológica que a moça sofreu logo após ser mantida em cárcere por Michael. Segundo a denúncia do Ministério Público, que foi conseguida com exclusividade pela emissora, é confirmado o relato que também veio da própria jovem. Ela recebeu um soco no estômago, teve uma arma colocada dentro de sua boca, enquanto era ameaçada de morte por um policial civil. A reportagem ainda relembra a imprudência da delegada Flávia Verônica, que fez o flagrante mesmo com a falta de qualquer documento que fornecesse qualquer tipo de informação da jovem. A produção da matéria ainda traz o relato de uma conselheira tutelar que confirma que a jovem era visivelmente menor de idade e que não era necessário nenhum tipo de documento para que isso fosse evidente para qualquer pessoa. Segundo a denúncia do Ministério Público fornecida à emissora, existia sim espaço disponível para que a jovem ficasse em segurança dentro da delegacia, mas os delegados, deliberadamente, escolheram que ela ficasse mantida na cela junto com os demais presos. Segundo os relatos, a jovem, após o fim da situação, foi encaminhada para o conselho tutelar e estava em um estado terrível, suja e tinha tido seus cabelos cortados pelos agentes prisionais com uma faca, para que se parecesse mais com um homem e não chamasse tanta atenção. Ela foi então movida para um abrigo em Incoaraci, a 124 quilômetros de Abaetetuba. A essa altura, o caso já não era mais notícia somente no Brasil, mas em todo o mundo. Segundo a conselheira ouvida pela reportagem, a jovem não foi a única pessoa a ser ameaçada. Muitas outras pessoas tiveram ameaças feitas e concretizadas durante os momentos em que a jovem estava sob custódia. Algumas pessoas, por exemplo, perderam seus empregos ao se envolver demais com o caso. Segundo a mãe da jovem, que foi ouvida na reportagem, eles eram vigiados por pessoas todos os dias. E o fim dessa situação tão terrível, infelizmente, não veio após a moça ter sua liberdade. Segundo a matéria publicada em 2018, a jovem estava vivendo nas ruas onde se drogava e se prostituía e nunca conseguiu se recuperar dos traumas que passou. A mãe da jovem ficou mais de uma década sem vê-la, sem ao menos ter notícias, e revelou também que tinha recebido ofertas de dinheiro para que não falasse sobre o que aconteceu. Essa, sem dúvidas, é uma das situações mais terríveis e macabras que já aconteceram no Brasil, no que se diz respeito ao sistema carcerário do nosso país. Não somente uma vida foi destruída nesse processo, mas toda a estrutura de uma família inteira, que foi totalmente desestruturada e nunca conseguiu se reerguer. Muitos nomes e pseudônimos foram dados a essa moça ao longo do tempo, em diversas matérias, reportagens, relatos. Nós da equipe Fatos decidimos ocultar todos esses nomes para ajudar a preservar a privacidade e segurança dessa moça, que passou por momentos tão terríveis que pouquíssimos de nós podemos sequer imaginar uma fração desse mal. Até a próxima.